O corpo de massa m cai a partir do repouso em um meio que oferece uma resistência proporcional a v, o módulo da velocidade. Admitido que a força gravitacional é constante, determine as equações que descrevem a velocidade e a posição do corpo em qualquer instante t. Então veja, aqui temos um probleminha clássico de física envolvendo um objeto de massa m. Apesar do enunciado não colocar, vamos considerar esse objeto como um objeto de alta simetria, por exemplo, um objeto esférico, como está colocado aqui. Esse objeto cai a partir do repouso, ou seja, sua velocidade inicial é zero, ele é largado de uma determinada altura em relação ao solo, em um meio que oferece uma resistência proporcional à velocidade, ou seja, uma resistência do ar que seja proporcional ao módulo da velocidade. Isso quer dizer que, à medida que a velocidade vai aumentando, essa resistência também estará aumentando devido a essa informação da proporcionalidade em relação a v. Vamos admitir que a força-peso, ou seja, a resultante da força gravitacional é constante. O que o problema pede é que você determine equações que descrevam a velocidade e a posição da partícula, do objeto, em qualquer instante t. Bom, a primeira coisa que devemos fazer é estabelecer o nosso modelo de análise. Então, aqui tem o nosso objeto de massa m. Vamos identificar as forças e as variáveis que são relevantes ao problema. Primeiro eu vou estabelecer um sistema de referência, ou seja, um eixo que eu estou chamando de eixo y, orientado para baixo, e as forças que atuam no objeto, começando pela força-peso, massa vezes gravidade, ou seja, estamos identificando as forças. Então aqui está peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Existe uma resistência do ar que é proporcional, que tem um índice de proporcionalidade. Eu estou afirmando que a resistência é proporcional à velocidade. Para transformar essa proporcionalidade numa igualdade, eu tenho que jogar uma constante que eu estou chamando aqui de K. Então, R é igual a K vezes V, é a força de resistência do ar. Vamos estabelecer as condições iniciais. Para t igual a zero, ou seja, no início o objeto está em repouso, sua velocidade inicial é zero, como está colocado aqui no enunciado do problema. E, além disso, vou considerar que o ponto de objeto começar a cair será a nossa origem. Então, y para t igual a zero é igual a zero. Estou adotando este ponto como a origem do sistema de coordenadas, ou seja, o ponto de onde o objeto é largado. Veja que eu ainda não desenho a força de resistência do ar, pois ela é proporcional à velocidade. Porque se o objeto está inicialmente parado, se a velocidade inicial dele é zero, zero vezes qualquer valor para essa constante dá zero. Então a resistência só aparece quando o objeto começar a se movimentar, ou seja, quando o V for diferente de zero. E aí o nosso objeto vai cair. Vamos analisá-lo num determinado ponto dessa queda. Então, novamente, teremos a força-peso, que permanece constante, como está colocado no enunciado. Só que nesse momento, como o objeto possui uma velocidade devido à sua queda, aparece também a força de resistência do ar que se opõe ao movimento do objeto. Então, a partir de agora, nós vamos resolver este probleminha. A lei física que nós vamos utilizar para descrever esse movimento é a lei que envolve as forças que atuam no objeto. E assim nós chegaremos às equações de movimento a partir da segunda lei de Newton, que afirma que a resultante das forças que atuam no objeto é igual a massa vezes a aceleração. Então vamos começar a solução do problema. Então eu tenho aqui que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Veja que a força resultante é a resultante dessas forças que atuam no objeto. mg, positivo, porque aponta no mesmo sentido da orientação do eixo y. Então, força resultante vai ser mg menos a força de resistência do ar, que está orientada em sentido contrário ao sistema de referência adotado, ou seja, o eixo y. Então, menos r, igual a massa vezes a aceleração. Acabamos de montar a segunda lei de Newton para o problema em si, envolvendo as variáveis que constam no problema. Vamos manipular essa equação reescrevendo da seguinte forma: mg menos
a resistência K vezes V, então menos KV, massa. E a aceleração, vamos lembrar lá da física que a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo, ou seja, a derivada de V em relação a T. Então, dV dt. Eu vou dar uma manipulada nessa equação, eu vou passar menos kV para o lado direito, então, já invertendo tudo, temos m dV dt mais kV igual a mg. Talvez você já esteja identificando a forma da equação. Nós vamos resolver essa equação pelo método dos fatores integrantes. Para isso, eu tenho que deixar esse coeficiente igual a 1. Então, eu vou pegar toda a equação e dividir por m, o que equivale a multiplicar por 1 sobre m. Esse m vai ser cancelado, então ficará dv dt mais k sobre m, v igual a g. Aqui está a nossa equação diferencial de primeira ordem, onde a variável, nesse caso, é v como função do tempo. Certo? Agora vamos resolver pelo método dos fatores integrantes para equações de primeira ordem. Bom, para isso, primeiro eu tenho que determinar o fator integrante, μ/t, como sendo a exponencial da integral de p de t dt, que é igual a exponencial, veja que o nosso p é esse carinha aqui, k sobre m, então teremos exponencial da integral de k sobre m dt, que é igual, k sobre m é constante, já que k é constante e m também é, então sai da integral, fica exponencial de k sobre m e ficará a integral de 1 dt, cujo resultado é t. Aqui está o fator integrante. Aqui estão a equação diferencial e o fator integrante. Sabemos então que o lado esquerdo da expressão eu posso escrever como sendo a derivada em relação a t do fator integrante, μ de t, vezes a função incógnita, que é v. E o lado direito será g vezes o fator integrante. Então, teremos d dt do fator integrante, que é exponencial de k sobre m t vezes v, igual a g vezes exponencial de k sobre m t. E agora eu vou integrar dos dois lados. Então, teremos do lado esquerdo a integral de d dt de exponencial de k sobre m t vezes v dt igual a integral. Como g é constante, eu já vou colocá-lo para fora da integral. Exponencial de k sobre m t dt. O resultado do lado esquerdo, a integral da derivada deste termo é o próprio termo que se encontra aqui entre colchetes, exponencial de k sobre m t vezes v igual a integral do lado direito, g vezes a integral da exponencial de k sobre m. Então, eu inverto aqui k sobre m, então ficará m sobre k exponencial de k sobre m t mais a nossa constante c. Eu quero esse carinha aqui, então vou passar a exponencial de k sobre m para o lado direito. Então teremos v igual a mg, aqui no numerador, sobre k vezes exponencial de k sobre m t, dividido por exponencial de k sobre m t, mais c dividido por exponencial de k sobre mt.
Dando uma ajeitada nessa expressão, teremos V igual a mg sobre K. Veja que esse cara vai cancelar com este, mais C. Eu vou passar esse termo para o numerador, trocando o sinal do expoente. Então, exponencial de menos K sobre mt. Esta é a solução geral da equação diferencial. Veja que nós temos uma condição inicial. Para t igual a zero, a velocidade no instante zero é zero, já que o objeto sai do repouso. Então, vamos substituir essas informações na solução da EDO para encontrar a constante C. Então, substituindo t por zero e v por zero, teremos v de zero é igual a mg sobre k, mais c, que multiplica exponencial de menos k sobre m vezes zero. Veja que aqui vai ficar exponencial de zero, que é 1. Então, teremos v de zero é zero, igual a mg k mais c. Passando esse termo para o lado esquerdo, para isolar o c, que é o valor que estamos querendo encontrar, c é igual a menos mg sobre k. Substituindo a constante na solução geral, teremos então que v é igual a mg sobre k, mais a constante, que é menos mg sobre k, exponencial de menos k sobre mt. Mais e menos aqui ficará v igual a mg sobre k menos mg sobre k exponencial de menos k sobre mt. Posso colocar mg sobre k em evidência. E aí teremos 1 menos exponencial de menos k sobre mt como sendo a solução da nossa equação diferencial após determinada constante. Então, encontramos uma equação que descreve a velocidade. Veja que a velocidade ela cai exponencialmente com o tempo à medida que o objeto cai, submetido a uma resistência do ar, de tal forma que essa resistência é proporcional ao módulo da velocidade. Existem algumas análises que a gente pode fazer nessa equação. Para verificar essa solução, para t igual a zero, se eu substituir aqui t por zero, eu terei exponencial de zero, que é 1. 1 menos 1 é zero. 0 vezes qualquer valor aqui dessas constantes também dá zero. Claro, é o início. Para t igual a zero, a velocidade inicial é zero. Tudo bem. Mas vamos ver aqui um caso interessante. Vamos fazer t tender a um valor infinito. Em outras palavras, isso em física quer dizer que eu estou fazendo o tempo t ser relativamente grande. Tá? Então, nós teremos aqui que v com este valor infinito vai ser mg sobre k menos exponencial, né? Vou colocar como sendo o limite de exponencial de menos k sobre mt, quando t vai para infinito. Veja que exponencial de menos k sobre mt é a mesma coisa que 1 sobre exponencial de k sobre mt. Se t vai para infinito, este valor no denominador ele cresce, ele fica muito grande. Então, eu terei 1 dividido por um valor que está aumentando e ficando relativamente grande. Ou seja, o resultado disso aqui é zero. Então, o limite da exponencial de menos k sobre mt com t tendendo a infinito é zero. Então, dizemos que a velocidade para t tendendo a infinito é mg sobre k. E veja que este valor ele é constante.
porque a massa é constante, a aceleração da gravidade é constante, e aqui é uma constante também. Esse valor da velocidade é chamado de velocidade terminal. Então, quando o objeto está caindo sob a ação do ar, sob a ação da gravidade e submetido a uma resistência do ar, a velocidade dele não aumenta infinitamente. E vai chegar um momento em que a velocidade vai ficar constante, que é exatamente o momento em que a resistência do ar se iguala à força-peso. E aí a resultante das forças vai ser zero, a aceleração vai ser zero. Como a aceleração é a taxa de variação da velocidade, a velocidade vai deixar de variar quando isso aqui acontecer. Então este valor é chamado velocidade terminal do objeto. Agora vamos encontrar uma função que descreva a posição do objeto no decorrer do tempo. Vamos lembrar que a velocidade ela é a derivada da posição no tempo. Então daqui eu posso escrever que dy é igual a v dt. Se dy é igual a v dt, então o y será a integral de v dt. E a expressão que temos para a velocidade v é mg sobre k, 1 menos exponencial de menos k sobre mt. Então o y é igual, resolvendo essa integral, mg sobre k sai da integral, então teremos mg sobre k, tudo isso aqui é constante, e a integral que está aqui no parênteses, que eu vou desmembrar em duas integrais aqui no sinal de subtração. Então teremos, que faltou o dt, então teremos a integral de 1 dt menos a integral de exponencial de menos k sobre mt dt. Y é igual a mg sobre k. A integral de 1 dt é t, menos, resolvendo essa integral aqui, vamos pegar o inverso de k sobre m, então fica menos m sobre k, exponencial de menos k sobre m, e eu vou colocar aqui fora a nossa constante, que eu vou chamar de C', já que chamamos anteriormente uma constante de C. Organizando essa expressão, teremos y igual a mg sobre k t, jogando esse valor para dentro do colchete, mais, menos e menos aqui, mais, então teremos mg sobre k vezes m sobre k exponencial de menos k sobre m t, aqui faltou t, t mais a constante C'. Então o y é igual a mg sobre k t mais m ao quadrado vezes g sobre k ao quadrado exponencial de menos k sobre m t mais a constante C'. Essa é a função y que descreve a posição no decorrer do tempo. Veja que aqui temos também uma condição inicial. Para t igual a zero, o y de zero é zero. Eu adotei esse ponto como sendo a origem do sistema de coordenadas, que é exatamente de onde o objeto começa a cair. Veja que para t igual a zero, esse termo vai zerar, que eu tenho zero aqui vezes qualquer coisa zera, e aqui é 1. Então, com isso, y, que é zero, é igual a, sobra m quadrado vezes g sobre k ao quadrado mais C'. Então daqui eu tiro que C' é igual a
menos m ao quadrado vezes g sobre k ao quadrado. Substituindo C' nessa expressão, teremos que y é igual a mg sobre kt mais m ao quadrado g sobre k ao quadrado exponencial de menos k sobre m t mais a constante C', que é menos m quadrado g sobre k ao quadrado. Ou ainda, posso escrever y como função do tempo igual a mg sobre kt mais, aqui eu vou colocar m quadrado g sobre k ao quadrado em evidência. Na verdade, eu vou colocar menos esse valor em evidência. E aí teremos menos m quadrado g sobre k ao quadrado 1 menos exponencial de menos k sobre mt. Ok? Então, esta é a expressão que descreve a posição do objeto no decorrer do tempo.